Bom dia. Vamos começar, já com um pouquinho de atraso, mas eu vou apresentar um texto um pouco denso, por isso eu vou comentar pouco e tentar ler para que vocês possam acompanhar juntos essas reflexões que fiz sobre o problema da questão de certo e errado no ensino da língua materna. O título do trabalho, como está no quadro, é Como tratar a questão de certo e errado no ensino da língua materna. Não vou ler o resumo, porque você já deve ter visto lá na programação, no livro de programação e resumos, mas vou ler o texto fazendo alguns comentários, ok? Então, vocês podem acompanhar essa leitura no quadro. Em 2011, publiquei um artigo na revista da Academia Brasileira de Filologia, tratando do conceito de erro em sociolinguística, do qual serão extraídas algumas reflexões que continuam válidas e defensáveis, inclusive por quem não é sociolinguista ou que não aceita alguns de seus supostos princípios. Digo supostos princípios porque muitas pessoas, ou porque não entenderam ainda bem o que é sociolinguística, ou porque têm um excessivo fanatismo, acabam levando a sociolinguística para um campo de rejeição de vários outros colegas que não aceitam alguns princípios dados como sendo da sociolinguística. Por isso eu disse de alguns de seus supostos princípios. Mais recentemente, convidado a oferecer uma disciplina sobre tópicos de sociolinguística em um curso de especialização em linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa no campus 10 da Universidade Estadual da Bahia, organizei uma coletânea de artigos sobre o tema para servir de suporte teórico aos alunos do curso. Por isso, naturalmente, vou utilizar parte desse material para as reflexões que aqui apresentei. Apresentei no texto escrito, mas, na verdade, eu estou apresentando agora oralmente. Jamilton Pereira e outros alerta na introdução de seu trabalho para o fato de que a variação linguística na escola costuma ser relegada a um segundo plano, considerando que o que for diferente da norma padrão é considerado erro. Para eles, a relação da sociedade com a linguagem é a convivência social que leva à variação linguística, considerando o erro recorrente como a forma adequada da língua da comunidade, pelo menos naqueles contextos em que ocorrem sistematicamente. Por exemplo, o uso da palavra você, que poucas pessoas deixam de usar se em determinadas situações de fala. Você vai à festa com a gente? Você vai, dificilmente a gente encontra uma pessoa que não usa uma ou outra vez forma como se, e entre os mineiros, por exemplo, forma o se em vez de se ou de você. Não é? Então, são formas que já estão correntes em todo o país, em qualquer região do país, ou formas verbais, por exemplo, as pessoas usarem o infinitivo como futuro do subjuntivo. É muito comum você usar assim, você queria que você pôsse, em vez de pusesse, queria que você pôsse isso, ou
ou outras formas verbais, por exemplo, correspondentes à forma, digamos, ideológica, ou seja, a pessoa quis dizer futuro, mas na verdade ele usou uma variante que seria correspondente a uma forma popular ou variada do infinitivo. Por isso, é muito importante que se considere esse detalhe na análise da questão do erro. Passando mais adiante um pouco, né? É ou não é uma forma recorrente na comunidade de fala? Se for recorrente, passa a ser a norma, enquanto a norma padrão passa a ser um erro ou uma inadequação. Dependendo do contexto, portanto, o que é erro passa a ser o válido. O que é erro em relação à norma padrão passa a ser a forma normal da língua culta em determinada região, ou da língua da comunidade. Depois de citar os parâmetros curriculares nacionais, Jamilton Costa Correia e os seus companheiros de editoração, de autoria, consideram que, apesar de valorizar a heterogeneidade linguística nos diversos contextos de comunicação, os PCN não dispensam a escola da responsabilidade de ensinar a norma culta, como uma proposta de ampliação de domínio de uma variedade. Veja, está entre aspas ali, é uma transcrição da norma. Ou seja, os parâmetros, que são praticamente uma norma, ou pelo menos uma orientação aos professores, diz que a escola é que cabe esta responsabilidade de ensinar a norma culta, porque sem isto os alunos terão menos possibilidades de galgar determinados postos na sociedade, na comunidade ou no seu próprio emprego. Como a língua varia com o tempo e de acordo com os interesses e culturas de cada comunidade, todas as variedades do ponto de vista estrutural linguístico são perfeitas e completas entre si. O que as diferencia são os valores sociais que seus membros têm na sociedade. Assim, por exemplo, numa comunidade acadêmica, se supõe ou se espera que se use a norma culta. Mas ninguém espera que alguém fale de acordo com a norma padrão, porque a norma padrão é norma para a língua escrita e não norma para a língua falada. Quando você fala de norma padrão, de gramática normativa, você está falando do ensino da língua para ser escrita e não para ser falada. Ninguém fala com as mesmas normas da gramática normativa que está ensinando como se deve usar a língua escrita. Por isso, ele acrescenta que os conceitos de certo e errado usados na sociedade para indicar os indivíduos e as classes sociais pelo modo de falar e para revelar o grau de consideração em que os têm, não são justos nem honestos. Esta atitude revela os preconceitos sociais, tomando as diferenças linguísticas como marcas de prestígio ou de estigma. Portanto, eu, assim como Marcos Banho também em algum ponto, não tenho de memória a indicação de em que lugar da sua obra ele diz isso, ele mostra que, de fato, não existe preconceito linguístico. O que existe é preconceito social. A língua é simplesmente a forma de identificar a pessoa. Se você identifica pela linguagem, aquele dali não é daqui da nossa comunidade, não, está falando com um sotaque diferente. Então, é um preconceito? Sim, é um preconceito.
Preconceito não quer dizer sempre que vai ser uma coisa contra a outra pessoa. Pode ser simplesmente para identificar a sua origem. Se é uma pessoa de uma comunidade, ou melhor, se é um tipo de linguagem de uma comunidade pouco valorizada ou mesmo estigmatizada, essa linguagem vai identificar aquela pessoa. Então, o preconceito não é preconceito linguístico, o preconceito é social. Portanto, o termo preconceito linguístico é equivocado e não existe preconceito linguístico. O que existe é preconceito social. A língua é um dos elementos mais importantes para identificar as pessoas. Você, pelo sotaque, pela seleção vocabular ou por outros elementos, consegue identificar de onde vem determinada pessoa, de que classe social ele provém, ou pelo menos tem mais contato. Jaqueline Góes Moreira, já um outro artigo, um outro trabalho, considera que a noção de erro sempre esteve ligada à posição do falante na escala social, de tal modo que uma variedade linguística usada prioritariamente por falantes de classes populares é associada à ideia de erro, e as variedades usadas regularmente por pessoas de alto poder aquisitivo são consideradas corretas. Então, aquele tipo de linguagem utilizado pelas pessoas de alto poder aquisitivo, que da classe mais alta da sociedade do ponto de vista da cultura acadêmica, é considerada a língua certa. E aquela outra usada pelas pessoas de analfabetas, que pouco vêm à cidade, são consideradas línguas de menor valor, de menor prestígio. E, na verdade, o preconceito não é em relação à língua, mas daquele tipo de pessoas identificadas através da língua. A língua é um dos elementos e, com certeza, o mais importante para identificar as pessoas. Mas nós sabemos, e Marcus Bannion reforça isso, que ninguém comete erros ao falar sua própria língua materna, assim como ninguém comete erros ao andar ou respirar. No entanto, isto não ocorre quando se fala de ortografia, por exemplo. E vamos utilizar aqui um fragmento da professora orientadora do professor Marcus Bannion. A professora Stella Maris Bortoni Ricardo, também da Universidade de Brasília, diz que seja feita uma distinção funcional entre erros de ortografia que resultam da integração dos saberes no domínio da oralidade, na aprendizagem da escrita, e erros que se explicam porque a escrita é regida por um sistema de convenções cujo aprendizado é lento e depende da familiaridade de cada leitor, que cada leitor vai adquirindo com a língua escrita. Naturalmente, uma criança que mal foi alfabetizada, uma criança que está ali no segundo e terceiro ano do ensino fundamental, não consiga relacionar a escrita com a ortografia. Ele ainda não conhece. Ortografia não é uma coisa natural. Ortografia é uma forma artificial e decidida fora da língua por políticos ou intelectuais para dar uma forma representativa da língua de fato, da língua falada. É interessante não se esquecer de que a língua escrita é uma das modalidades da língua
e que não é a que mais preocupa os linguistas nem os sociolinguistas. Prova disso é que não ocorre, por exemplo, nenhum tópico relativo à pontuação nas principais gramáticas recentes influenciadas pela sociolinguística ou que priorizam o estudo da língua falada, entre as quais podem ser relacionadas as gramáticas do português brasileiro escritas na última década. Então, por exemplo, a gramática do português, as gramáticas, porque já são duas, do português do professor Ataliba de Castilho, e a gramática do português brasileiro do professor Mário Alberto Perini. Mas não são só estas, já existem outras também, talvez de autores menos conhecidos ou que não conseguiram vender com a mesma eficiência que as editoras Contexto e Parábola. Como a linguagem oral está ou deve estar sempre contextualizada, evita-se o conceito de erro nesta modalidade, pelo menos em relação ao falante nativo, concluindo exageradamente que todo falante nativo é competente em sua língua materna para nela desempenhar qualquer tarefa comunicativa. Lógico que tudo que for referido como sendo todo ou nenhum é exagero, porque lógico que toda regra tem exceção. Inclusive a regra que diz que toda regra tem exceção. Né? Então, se toda regra tem exceção, não posso dizer que todo falante nativo é competente em sua própria língua para desempenhar qualquer tarefa comunicativa. Lógico, eu posso ser competente para falar de filologia, de ortografia, mas não sou competente para falar sobre medicina, arquitetura,